É um privilégio ter a sua presença aqui conosco. Gostaria de compartilhar com você um tema muito interessante que tem como título A Missão de Deus no contexto do sacrifício de Jesus. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o que é missão? A missão ela deriva da palavra latina mito, que na nossa língua significa enviar. Por que existe essa missão? Segundo o contexto da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, Deus ele deu uma ordem ao criar o homem e a mulher, que eles tinham o propósito de cultivar e cuidar da terra. Deus só deu uma ordem para eles, muito interessante essa ordem. Ele disse assim, eu coloquei no meio do jardim uma árvore que tem o conhecimento do bem e do mal. Não é para vocês comerem desse fruto, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E nós sabemos o desenrolar da história, que o homem e a mulher comeram do fruto, pecaram contra Deus, desobedeceram a ordem de Deus, e por isso agora eles estavam sentenciados à morte. Só que Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Então, a missão de Deus ela existe porque o ser humano precisou de um resgate. Qual seria essa missão de Deus? Como você conhece, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa missão de Deus seria dar a vida de seu próprio Filho para nos resgatar. Desde quando existe essa missão, então? Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 20, diz algo também muito interessante. Fala assim, existe antes da fundação do mundo. Deus ele havia criado um plano já para a humanidade antes da humanidade existir. Porque Deus sabia? Porque Deus é amor. Ele nos ama. Então ele deu o seu próprio Filho como sacrifício. No Antigo Testamento, ele falou através dos seus servos, através dos profetas, através das mensagens dos reis, dos patriarcas. Ele também agora fala conosco através da sua palavra. Mas algo muito interessante é que Deus, ele nos enviou Jesus para que pudéssemos ter a chance novamente de nos reconciliarmos com Ele, através dos méritos de Cristo. Assim como no Antigo Testamento representava aquele cordeiro que era morto todos os dias pelo pecado do povo, Ele também, só que de uma vez por todas, e de uma vez só, morreu por todos os nossos pecados. Morreu a morte de cruz, aquela cruz que Simão, o Cirineu, carregou. Na verdade, era também a nossa cruz, não era a cruz de Cristo. Era para nós estarmos pagando, mas só que um ser humano não poderia pagar pelo pecado. Então, veio o próprio Deus à nossa terra, como João diz, No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. João 1, verso 1 e verso 14, fala que o verbo se fez carne. Jesus, o verbo de Deus, veio a essa terra para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter novamente a vida e a chance de sermos salvos, sermos chamados filhos de Deus. Muitas pessoas não entendem esse sacrifício de Jesus. Colocam simplesmente como um homem que morreu, um Jesus histórico. Mas ele não só morreu, mas ele morreu para nos salvar. Ele morreu e ressuscitou e hoje está vivo. E nós temos que sentir essa esperança em meio a essas calamidades, em meio a essas tribulações que o mundo tem sofrido. Nós precisamos ser a luz do mundo, o sal da terra. E o interessante, e a outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é, quem faz parte dessa missão? Jesus, antes de subir ao céu, antes de entregar o sacrifício a Deus, ele falou algo muito interessante aos discípulos, que até hoje faz diferença em nossos dias. Ele disse, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Agora a missão de Deus, Cristo morreu, Cristo pagou os pecados, agora cabe a mim e a você compartilharmos. Nós fazemos parte da missão de Deus agora. Nós precisamos compartilhar. É um privilégio muito pesado que pesa sobre nós. Paulo chegava a dizer assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Pesava sobre ele essa responsabilidade. E que essa responsabilidade esteja sobre mim e sobre você também. Nós temos uma missão. A missão de mostrar este evangelho, esta novidade de vida às pessoas que ainda não conhecem ou que ainda não conhecem plenamente a missão de Deus para a nossa vida. Deus, Ele não só morreu para nos salvar, Ele não só morreu para nos resgatar, mas Ele morreu e ressuscitou
para que eu e você pudéssemos novamente estar com Ele. Então, nós fazemos parte dessa missão. João 20, verso 21, esclareceu diretamente que eu e você, nós devemos fazer a nossa parte. E agora o que faremos? Você conhece João 3,16, que é o amor de Deus para com o mundo, né? Só que 1 João 3,16 diz algo muito interessante também. Eu gostaria que você pudesse ler agora nesse momento esse versículo. Diz assim, ó: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Como farei isso? E nós temos uma oportunidade muito grande em nossas mãos de compartilhar essa esperança com aqueles que ainda não conhecem a mensagem de Deus. E cabe a mim e a você a fazer isso. Deus, Ele nos amou, Ele deu a sua vida, e agora Ele espera que eu e você façamos o mesmo. A missão de Deus, ela está encarregada a mim e a você, pecadores, para que nós possamos compartilhar com os outros a experiência de vida, a experiência de transformação, a experiência de salvação que Cristo deixou para mim e para você. Então, a missão de Deus é o resgate por mim e por você. A missão, ela só existe porque Deus providenciou o resgate. E o resgate, ele veio, Jesus. E agora Ele promete que Ele voltará outra vez para buscar eu e você e nos livrar deste mundo. Ele disse lá em João 14, versículo 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito para vocês. E eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Jesus quer estar comigo, com você. Que você possa compartilhar essa mensagem com aqueles que ainda não conhecem ou que estão afastados dos caminhos de Deus, para que eles também possam sentir essa esperança no seu coração de ver Jesus voltar. E eu e você fazemos parte dessa história, e nós precisamos compartilhar esperança com aqueles que necessitam. Que a missão de Deus toque o meu e o seu coração, em nome de Jesus.